Outro precedente é STF, primeira turma, HC 187-035 de São Paulo, relatoria ministro Marco Aurélio. Também já é uma situação, não é a primeira vez que o Supremo decide sobre isso, já é um posicionamento, né, reiterado do Supremo, mas volta à baila porque continua acontecendo, né? Tanto é que novo HC, julgado pela turma, é uma situação que continua acontecendo. A atuação do juiz na audiência de instrução e julgamento. Tá? Nesse HC 187-035, o que aconteceu? É discutido que na audiência de instrução criminal, o juiz coordenou a inquirição ali, né? Passou a fazer as perguntas, né? Mas o que aconteceu? Mas o que o senhor viu? Estava lá? Mas ele fez isso mesmo? Por que ele estava dessa forma? Da onde que o senhor viu? Fez isso, fez aquilo? Ou seja, quem fez a busca pela informação via testemunha foi o julgador, foi o magistrado, tá? Esse é o pano de fundo que a gente vai tratar aqui nesse outro precedente, tá? Vamos lá. Para aqueles que não estão tão habituados, né, com a sala de audiência, a gente tem bastante advogados novos. Não se preocupem com o local. Mas eu fico nervoso só de saber se eu sento do lado na direita, sento na esquerda. Hoje em dia isso não tem tanta importância, né? Entra devagar na sala e dá uma garibada, dá uma olhada na mesa. Porque às vezes o promotor já vai estar ali, porque só se não for a primeira audiência, via de regra já está fazendo audiências, ele já está ali. Então, via de regra, vai estar um lugar para acusação e um lugar para defesa. Tem lugar que coloca o promotor de um lado, o acusado e o seu defensor do outro, e a testemunha lá na ponta. Vai ter sala de audiência que coloca o promotor e o advogado lado a lado, o acusado lá na ponta, e a testemunha aqui, né, perto do juiz, que está ali relatando, está sendo gravado. Tem lugar que é ainda digitado, né, que parece um pouco, né, bastante, do século passado, ainda ficar digitando, a pessoa fala, o juiz falou que isso, aquilo. Não, disse que não sei o que, né, o tempo da audiência é absurdo. Então, e eu peguei bastante, né, esse período aí como juiz, a audiência demorava muito, e às vezes você perde a essência, né, principalmente num recurso. No recurso, o desembargador, o ministro, né, ministro menos, porque não vai falar muito da prova, mas no tribunal, principalmente, vai assistir o vídeo é uma coisa, vai ler o depoimento é outra, né? No vídeo você vê a emoção, você vê a cara da pessoa, você vê que ela respondeu de um jeito, aí você perguntou algo parecido, ela já mudou a versão, né? Então é diferente, o vídeo é diferente, tá? E a audiência é muito mais ágil. Então, onde sentar, não se preocupe, tá? Não tenha vergonha, né? Qualquer coisa, pergunta para o servidor que fez o pregão. Tem servidor gente boa que já vai dizer, doutor, aqui, por favor, né? Porque... E outros, os advogados são acostumados, né? Não sabe que você é marinheiro de primeira viagem, tá? No problema, pergunta, né? Doutores, tem algum problema, né? Excelência, doutor, pode ser aqui? Pronto, né? E a maioria dos juízes não dá bola para isso, né? Principalmente os juízes mais novos aí, o pessoal, né, dessa geração aí que está em primeiro grau hoje, menos. Claro que tem todo tipo, mas menos. Preocupação com sistema acusatório, né? Isso a doutrina já fala há bastante tempo, e o pacote anticrime veio reforçar essa ideia ali nos primeiros artigos do terceiro, eu acho, falando do sistema acusatório, de que a ideia do julgador é ser o julgador. A gente tem um agente estatal que busca a prova, que é o Ministério Público. E a gente tem um outro agente, um outro operador do direito que vai fazer o papel de garantir que o acusado vai ter um processo justo, com produção também das suas provas, que vai ser o advogado, ou, num caso de incapacidade financeira, o defensor público. E quanto menos o juiz for jogador desse jogo na sala de audiência, e ele ficar mais como árbitro, melhor. Essa é a ideia do sistema acusatório, né?
Para muitos que são contra, vão dizer, peraí, mas se o processo quer a verdade, nada melhor do que o juiz buscar a verdade e vai ter um julgamento justo. Se for discutir por esse lado, filosoficamente, né, que é a busca da verdade. E realmente o processo penal europeu, que influencia muito o nosso processo penal, se busca uma certeza processual. Verdade é polêmico, mas uma certeza processual. Mas a gente tem limites para esse jogo. E dentre os limites é evitar que o árbitro do futebol vire jogador do futebol, né? Que ele resolva sair jogando. Não, o árbitro está ali para apitar e para decidir. Foi falta ou não foi? Foi pênalti ou não foi? Foi gol ou não foi? Essa regra não pode, né? Agora a bola começa com fulano, né? Então é colocar ordem na casa para que o processo seja respeitado, para que as regras do jogo sejam respeitadas, tá? A partir do momento que ele assume protagonismo no sentido de que o processo é meu, eu faço o processo, eu coleto as provas, pode ser, e daí a gente tem várias correntes, né, dessa, aspas, empatia psicológica com a busca, né, do êxito no processo, de que o juiz quer condenar a todo custo, né. Eu particularmente não concordo com essa teoria, ela é bem forte, né, a gente tem muita gente boa defendendo isso. Eu acho que pode influenciar, mas normalmente você vai dizer, ó, eu já cansei de ter processo que eu digo, ó, certeza que foi ele. O que tem de prova aqui, o estado probatório é muito baixo. Não, a gente tem o sistema jurídico em xeque. Eu não posso condenar uma pessoa porque eu intimamente sei que foi ele, né? Porque eu sei de coisas fora do processo. Isso numa cidade pequena, às vezes você fica sabendo de provas que não chegaram do processo. Por medo, por corrupção, por X, N coisas. Né? Paciência, né? A gente tem um sistema jurídico, a gente tem segurança jurídica, Estado democrático de direito está em jogo. Não atingiu provas razoáveis, o estándar probatório está muito baixo, absolve-se. Essa é a regra do jogo. Né? Então, o fato do juiz acabar sendo influenciado, né, muita gente vende isso como verdade absoluta, eu acho que não. Né? Eu acho que não tem tanta dificuldade assim do juiz dizer, ó, paciência. Né? Eu achei que era também, tanto é que foi decretada preventiva e tal, mas as provas aqui não apareceram. Né? Não provou que ele é inocente, mas não tem prova robusta que ele é culpado, tem que absolver, ponto. Né? Vejam bem, eu não estou dizendo que o juiz ele pode buscar essas provas e virar protagonista do processo penal, nem do processo civil. Não pode. O que eu estou dizendo é só o outro extremo, né? Que tem quem defenda que o juiz pode tudo e não pode. Isso não diminui o juiz, isso coloca o juiz como julgador dos fatos que chegam para ele. Ele não é justiceiro. Em outro lado, aquele lado de que o juiz não pode nada. O juiz é um bobo da corte, onde ele é feito de fantoche, ele é manuseado, ele é manipulado. Também não é para isso que serve o sistema. Né? O sistema é para buscar aplicar a lei ao caso concreto. Buscar certeza processual, sim, no sistema brasileiro é isso que tem. Tanto é que a gente não admite suspensão condicional do processo, não gera pena. A NPP não gera pena, não gera reincidência. O Pliberg não foi implantado no Brasil porque não se admite a pessoa ser julgada sem um amplo e devido processo com duplo grau de jurisdição. Então, se busca ferramentas, por que não? O direito brasileiro quer saber a verdade. É a resposta dos métodos consensuais. No sistema americano não se busca isso. No sistema adversarial, o sistema americano quer resolver o processo. Quer fazer o acordo? O Estado propõe que você assuma a culpa por isso, você vai ser condenado dessa forma, não tem processo, acabou. O judiciário vai homologar. Aceita? Não, se não aceitar, o Estado vai te acusar por tal coisa, a tua pena pode ser pior. Você que sabe. Mas não fui eu. Você que sabe. A regra do jogo está aí. Quer fazer acordo? Não se discute foi ou não foi. Sistema adversarial vamos acabar logo com o processo. Isso 95%, 97% dos processos americanos são feitos com base em método consensual. Tá? Isso não é bem aceito no sistema europeu e no sistema brasileiro a gente tem resistência a isso desde a década de 90, né? E ainda tem, tanto é que veio a NPP e não veio o Pliberg, justamente porque tem essa resistência.
porque se busca a verdade, tá? Agora, o que que não pode? O que o entendimento do Supremo aí na primeira turma fala, e a gente tem outros julgados, tem acho que de uns 2, 3 anos um julgado que é bastante usado de relatoria do ministro Fux, não pode porque o juiz ele deve ser imparcial. Esse imparcial, eu prefiro, né, até conversando acho que numa live com o professor Carraro uma vez, eu prefiro falar que o juiz ele tem que ser imparcial. O juiz não pode ser parte, né? Porque a imparcialidade utópica de que o juiz não erra, não se emociona, não fica revoltado com injustiças, isso é utopia, né? Isso é ilusão, é ficar acreditando numa historinha de gibi, né? Para os mais novos, em revista em quadrinho, em historinha do YouTube, né? Porque vai falar gibi não sabe o que é, tá? Então, é o juiz que não pode virar parte, essa que é a ideia. O juiz que não pode virar acusação e que também não pode virar defensor, porque também tem, né? A gente tem desvios e às vezes não é por mal, né? Às vezes a pessoa é deixada levar, quer fazer justiça a todo custo e erra, né? Perdeu o prumo, não é para isso o juiz. Ele tem que ser julgador, tem que ser juiz. E ao mesmo tempo ele fica com pena do réu que é absolver a todo custo, né? Também não é para isso. Ah, mas eu não concordo com a política de drogas no Brasil. Para mim, tem que absolver todo mundo, né? Tem gente que defende esse tipo de comportamento. A questão é política pública, a questão é legislativa, não é jurídica. No meu modo de ver, com a devida vênia, né? A questão é da Casa Legislativa, é do Congresso Nacional, da Presidência da República, né? Na sanção ou não, da questão de política sobre drogas. Não é judicial. E a vontade do povo, como que o Estado brasileiro vai tratar determinado comportamento. Ah, mas eu, como juiz, não concordo, eu absolvo todo mundo mesmo. Então está na profissão errada, né? Porque a função do juiz é aplicar o direito, aplicar as leis ao caso concreto. Se você se recusa a aplicar as leis no caso concreto, está na profissão errada, né? Quando a gente fala dessa situação, né, de observar a ordem na inquirição das testemunhas, como que começa, né, a audiência? Está lá, artigo 212 do CPP. A testemunha, né, vai ser qualificada, vai ter alguns lugares que lá fora, antes da sala de audiência, alguém já checa, né? A audiência das 14 horas, acusado fulano de tal, testemunha A, B e C estão aí? Ah, estão aqui. Então venham, já fiquem nesse lado aqui, ou tem lugar que tem sala, né? Tem lugar que não tem. Documento, por favor. O servidor que está lá fora, o policial, às vezes faz isso, né? De acordo com cada região, tem uma pessoa e às vezes já checa, então você realmente é o Joãozinho, você realmente é a Mariazinha, tal. A hora que faz a chamada para entrar na sala de audiência, né, não vai fazer tudo de volta porque já foi checado. Às vezes, isso é feito lá na sala de audiência, né? Quem já fez algum curso sobre audiência, lá nos anos 2000, mais ou menos, eu fiz escola da magistratura, e tinha aula prática de audiência simulada, né? E era assim, a pessoa chegava, você pedia o documento, você treinando para ser juiz, pedia o documento, a pessoa te apresentava, você conferia, tal. Hoje, normalmente, a gente, né, já tenta acelerar, porque é muito processo, né? Se puder ganhar tempo, alguém já fazer isso antes, tal. Próximo passo, se qualificada a pessoa ali, né? Normalmente já está no sistema, porque já fizeram isso. Se não tiver, qualifica a pessoa. Compromisso, né? É advertir que a pessoa, se ela não é parente, não tem interesse na causa, pergunta para ela e pergunta, então, adverte ela que ela tem a obrigação de falar a verdade sob pena de responder por ato ilícito, né? Eu, particularmente, não gosto de ser tão incisivo, porque às vezes a pessoa é tão simples que se você falar, ó, então você tem a obrigação de falar a verdade sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, do artigo tal, não sei o quê, a pessoa vai se encolhendo, aí já não sai mais nada, aí trava, esquece, né? E normalmente não é a pessoa que você precisa fazer isso. É aquela pessoa bastante simples que só de estar no fórum ela já tem dificuldade para respirar. Aí a hora que ela senta na frente do juiz já toma uma enquadrada dessa. Ou seja, me parece que a gente tem que ter meio termo. Então, adverte, ó, então a senhora tem a obrigação de falar a verdade, podendo responder caso não fale a verdade, se ficar demonstrado que não fale a verdade. Tá ok? Ponto. Não precisa ser
bruto, né? Agora, claro, que às vezes, né, tem pessoa mais folgada que, né, às vezes o promotor ou o advogado pede, doutora, eu gostaria que advertisse de novo que ela está sob compromisso. Por que isso? Para alertar a pessoa, porque se ela voltar atrás, descaracteriza, né, o fato ilícito. Então, passado o compromisso, vai começar a inquirição. Testemunhas arroladas pela acusação, não existe testemunha da acusação, testemunha é do juízo, né? Indicadas pela acusação, vão começar a ser ouvidas, porque sempre primeira acusação. Quem faz pergunta? O promotor. Depois o advogado, por último o juiz. Passando as testemunhas arroladas pela defesa, porque também não deveria ser testemunha da defesa, ele não vai lá para proteger o réu, ele vai lá para contar o que ele sabe. Também é outro vício que a gente tem no processo. A testemunha vai, conta, depois o promotor pode fazer pergunta e, por último, o juiz. Qual que é a ideia do 212? É que o juiz ele pode, lá no final do 212, aí no slide, ele pode complementar a inquirição. Então, não é que o juiz não possa perguntar, não é isso. Não é que o juiz não possa participar, ele tem que ficar de bobo na história. Porque ele diz, como é que ninguém pergunta tal coisa? Não é para condenar, não é para absolver, eu quero saber sobre tal coisa, porque isso é importante nessa discussão, né? Ficaram discutindo o sexo dos anjos e tal situação é importante e ninguém pergunta. Né? E daí, no final, o juiz vai perguntar. Ou às vezes ele ouvindo as perguntas do promotor, do advogado, a testemunha falou A, depois falou B. Aí o juiz vai perguntar, peraí, né, tal situação foi assim ou foi assado? Porque eu não compreendi, talvez eu não tenha compreendido direito, parece que teve alguma contradição, o que aconteceu? Né? E também durante a inquirição é papel do juiz advertir que a testemunha não precisa responder. Porque o senhor acredita que ele seria capaz de fazer isso? Conjectura, prova não é prova testemunhal, isso é suposição. Testemunha diz o que ela viu, o que ela sabe, não o que ela acha. Né? Então, estava lá na cena do fato, viu isso? Ah, não estava, mas como que é o comportamento dele? Ele é uma pessoa agressiva? Isso é uma pergunta objetiva. Você fala da tua vivência. Né? Agora, fazer uma pergunta no sentido de que mas você acha que ele seria capaz de bater na mulher? Isso não interessa para o juiz. Né? Não é ele que vai julgar, quem julga é o judiciário através da figura do juiz. Né? É o Estado, não é o agente. Até porque se vai perguntar para a pessoa, óbvio que é uma pessoa que ele sabe que não ia falar, que acredita. Né? Tá? Então, dentro desse segundo julgado, vamos apressar um pouquinho para dar tempo de ver o terceiro. Tá? Dentro desse segundo julgado, a ideia é essa. O juiz, como julgador, que num sistema acusatório ele não vira parte, ele pode fazer perguntas? Pode. Perguntas complementares no final da audiência, para verificar, veja bem, mas o senhor esclarece tal coisa para mim? Né? Na pergunta da advogada, o senhor falou isso. Parece que na pergunta do promotor teve o que aconteceu aqui, porque às vezes é um mal entendido, às vezes na cabeça do juiz também. Porque o juiz vai julgar, é importante esclarecer. Diz, não, doutor, não é isso. É porque eu vi assim, e daí aconteceu assado, e ele explica e aquilo fica mais claro para todo mundo. Ou seja, essa complementação é de suma importância. Ah, não, mas o juiz não tem que complementar, ou tem que proibir o juiz de fazer pergunta. Bobagem. Né? A gente quer um processo justo. Né? E o processo justo, ele pode ser para condenar e pode ser para absolver. A gente está falando aqui na teoria. Ninguém está falando, mas no caso lá que o fulano é advogado, ele quer absolver. Tudo bem, se ele está atuando, né, com esse viés, ele está ali como advogado. Mas o promotor quer condenar. Tá, né? A gente está pensando no processo. Para que serve o processo? Tá? Então, se for para questionar que o juiz não pode participar ativamente da audiência, não é isso que o STF entende. Inclusive, a relatoria do ministro Marco Aurélio, né, que tem os posicionamentos mais liberais, talvez, do Supremo.